Buenas! Bom, então eu quero hoje falar sobre a teoria das vantagens comparativas de David Ricardo. Essa teoria basicamente foi o fundamento da teoria liberal clássica para explicar como o livre comércio, ou como o comércio internacional poderia se beneficiar do livre comércio, né? A teoria do livre comércio e da mão invisível do mercado já havia sido proposta por Smith na época de Ricardo, então esse é um ponto que eu quero trabalhar hoje, a teoria das vantagens comparativas, e eu também quero falar hoje sobre um olhar sobre a obra de um economista chamado Eric Heiner, tá? O Eric Heiner ele vai falar sobre as diferenças entre as diferentes atividades produtivas. Ele vai falar sobre retornos crescentes e retornos decrescentes, e ele também vai explicar a questão da concorrência perfeita e da concorrência imperfeita e como isso é determinante para a riqueza de uma nação, tá? Então, esse é o tema do vídeo de hoje. Bom, galera, então, para a gente começar falando sobre a teoria ricardiana, primeiro é importante a gente avaliar como é que a coisa estava funcionando na Inglaterra, ou melhor, no Reino Unido nessa época, tá? Na Grã-Bretanha. Basicamente, os britânicos, eles funcionavam com leis, o comércio internacional, ele funcionava a partir de leis protecionistas, tá? É por isso que surgiu toda essa ideia do Smith de como o livre mercado poderia funcionar. Se o mundo operasse já com liberdade econômica, com livre mercado, não precisaria que alguém teorizasse sobre isso. Então, os países eles funcionavam com leis protecionistas, tá? Esses economistas, ou melhor, esses pensadores que antecederam o liberalismo de Smith, eles eram considerados economistas mercantilistas, digamos assim, tá? Então, existe toda essa escola de pensamento mercantilista, tá? E qual era o fundamento disso? Existiam leis para proteger as indústrias nascentes, tá? Então, se tinha essa noção de que uma indústria nascente não conseguia concorrer com uma indústria já bem estipulada, já avançada, né? Com as taxas de produtividade já muito altas, como a gente trabalhou no exemplo ali do alfinete, da fábrica de alfinete, a tendência da produtividade é crescer nesse tipo de indústria. Então, se tinha essa noção de que se eu não protegesse a minha indústria nascente, ela simplesmente seria esmagada pelas demais. Basicamente, existia toda uma questão de protecionismo, então essa ideia das Corn Laws, tá? Que foi uma legislação que o David Ricardo trabalhou muito para que acabasse. Era uma lei protecionista que protegia os produtores de milho, de cereais em geral, né? De alimentos em geral, dos concorrentes externos. Então, o que os britânicos faziam? Eles taxavam os grãos vindo de fora para que o mercado consumisse os grãos produzidos na Inglaterra. Então, uma lei protecionista, tá? Muita gente não entende o que é essa interferência do Estado no mercado. O Estado ele pode intervir de maneira a tarifar. O que seria isso? Ele vai estipular um imposto para aquilo que está entrando. Então, por exemplo, eu tenho interesse em proteger determinado setor da economia. Eu vou taxar o produto que está vindo de fora para que o meu cresça, né? Para que o meu tenha uma proteção. Então, no momento que eu tenho uma indústria super desenvolvida em outro país e eu quero que a minha indústria se desenvolva, eu não consigo deixar elas concorrer. Esse é o pensamento da época, tá? Eu não consigo deixar as duas concorrendo livremente, porque a outra já estabelecida, ela já alcançou níveis de produtividade muito altos. A minha que tá recém começando, ela não tem essa produtividade. Logo, eu não consigo alcançar nem o custo, nem a qualidade do produto de uma indústria já estabelecida. O que eu tenho que fazer? Eu vou compensar essa diferença com uma tarifa. Então, aquele produto ele chega melhor e mais barato, o Estado vai colocar um imposto em cima dele. Logo, o mercado interno vai ser incentivado, lembra dos incentivos que a gente estava falando? Vai ser incentivado a comprar o nacional, porque ele terá um preço mais atrativo, beleza? Então, o protecionismo é basicamente tarifar ou subsidiar uma área. Então, eu vou reduzir impostos para essa área, tá? Eu quero desenvolver a indústria de lápis. Eu vou reduzir o imposto em cima do lápis para que essa indústria consiga prosperar, para que ela tenha retornos mais interessantes e para que se tenha maior incentivo em produzir lápis, tá? Ou eu vou oferecer um crédito mais barato. Então,
esse tipo de ação do Estado é que a gente chama de intervenção na economia, tá? Subsídio, crédito estatal, tarifação, né? A tarifa, muita gente se confunde. A tarifa é basicamente eu estipular um valor, um imposto em cima daquilo que tá vindo de fora ou daquilo que tá saindo, tá? Pô, eu não quero que saia, por exemplo, a soja bruta do país. Eu vou estipular uma taxa em cima disso para que ela não saia. Qual é o interesse disso? Eu pegar esse insumo e trabalhar ele em mercado interno, tá? Então eu vou pegar essa soja, vou transformar ela num óleo de soja. Aí sim ele vai sair. Então, no momento que eu tarifo, eu tô meio que dizendo, olha, não vai valer a pena, não vai ter um incentivo para que esse produto saia assim tão simples. Eu quero que seja trabalhado aqui dentro do mercado interno. Aí eu tarifo ele também. Então é esse tipo de intervenção que existia, beleza? O que estava acontecendo também no mercado da época era basicamente a colonização, né? Então a gente tinha colônias, os países mais desenvolvidos, eles tinham colônias. E uma das principais funções da colônia era justamente escoar a produção, né? Era para um país rico poder escoar. Tinham várias funções, tá? Até eu comprei esse livrinho, cara. Eu achei por 5 euros na internet. Mandei vir lá de Portugal. Deixa eu colocar aqui na frente do rosto. Mitos e Paradoxos da História Econômica, Paul Baruch. Ele lá no capítulo 4, capítulo 5 mais ou menos, ele vai trabalhar a ideia, eu tô achando bem interessante. Até tô pensando em fazer um vídeo sobre isso. A ideia de que será que o capitalismo teria acontecido, a Revolução Industrial teria acontecido sem a colonização? Porque são 3 pontos, né? Primeiro que se escoava a produção para lá, então eu tinha um país que ele comprava a minha produção, mesmo que ele não quisesse, ele era obrigado a comprar. Ele também me fornecia matérias-primas, né? Será que sem os metais vindos da colonização, será que teria acontecido a Revolução Industrial? Será que esses países teriam se industrializado na Europa? É um ponto interessante, tá? Então tem vários aspectos aí, mas esses são os principais, né? Então, basicamente, para eu poder escoar minha produção, eu tinha que acabar com a indústria local. Se a gente tá falando, ou impedir que ela nascesse, tá? No caso das Américas. Mas, basicamente, se a gente for trabalhar ali em Inglaterra, ela destruiu com a indústria têxtil da Irlanda, por exemplo, destruiu com a indústria têxtil da Índia, para fazer com que esses países comprassem a minha produção inglesa, né? No caso, eu sendo Inglaterra, eu quero que a Irlanda... Não quero que a Irlanda fique produzindo tecidos, eu quero que ela compre os meus. Então a Inglaterra foi lá e destruiu a indústria irlandesa, destruiu a indústria indiana, tá? Esse talvez tenha sido um dos principais, uma das principais cicatrizes, uma das principais marcas da colonização. Ela destruiu as indústrias locais, tá? Na China, na Índia, na Irlanda. Isso aí é evidente quando a gente passa a estudar a história econômica, beleza? Então, cara, se tinha essa ideia de que os estados nacionais tinham que proteger a indústria nascente, tá? Então, se usavam tarifas, se usava subsídios e se praticava outras coisas, por exemplo, espionagem industrial era muito comum, tá? Eu pretendo trabalhar mais pra frente que tipo de intervenção os estados fizeram pra eles crescerem, tá? Mas basicamente se tinha essa ideia, se usava muito espionagem industrial, foi o que aconteceu no caso inglês com os tecidos, tá? Os ingleses, eles queriam desenvolver a indústria têxtil, e aí no momento que a indústria têxtil estava nascendo na Inglaterra, o principal expoente dessa indústria eram os holandeses, principalmente na região de Flanders, tá? Tem até o inimigo mortal do Bart Simpsons, né? Do Homer Simpsons. Não sou muito do Simpsons, mas sei que tem o Flanders lá, né? Então, essa região de Flanders era onde tinham a principal indústria têxtil europeia. E aí, o que os ingleses fizeram? Eles barraram a saída da lã crua, tá? Eles impuseram tarifas, isso já dificultou muito a vida dos holandeses. Além disso, eles como é que se diz? Davam uma grana pro cara holandês, e eles basicamente subornavam os holandeses de Flanders para ir trabalhar nas fábricas inglesas, e em troca eles tinham acesso àquilo que era o mais tecnológico na época, tá? Eles traziam todo esse conhecimento dessa região pros ingleses. Então, espionagem industrial, cara, correu solta, tá? E aí depois, cara, esse livrinho aqui, ó, é fantástico pra gente ver. Chutando a Escada, eu já falei dele. Ele vai mostrar tudo, até o Chutando a Escada é essa expressão, tá? Ela foi cunhada pelo Friedrich List,
E ela basicamente explica que o liberalismo, essas ideias de privatização, de austeridade, isso tudo aí é né, é um método para se manter no topo, né? Então, impor que os países façam isso é dizer, façam tudo aquilo que eu não fiz pra crescer, tá? Porque nenhum deles usou essas técnicas. Mas enfim, a gente vai chegar lá. Então, esse era o cenário da época, tá? Protecionista, existia isso. A própria Inglaterra do Adam Smith já tinha se beneficiado de leis protecionistas lá no século XV e XVI, né? Os Tudors, a dinastia Tudor, Henrique VII, se eu não me engano, ele já tinha praticado tarifação para fazer crescer a indústria têxtil na época do seu reinado, tá? Então isso daí, a Inglaterra é pioneira nisso, tá? Para quem diz que os ingleses, os americanos são símbolo do liberalismo, tá redondamente enganado. Basta estudar um pouco da história econômica desses lugares. Mas vamos lá pra teoria ricardiana, tá? Então ela basicamente tá falando do comércio internacional. Então se tinha essa ideia mercantil de que, olha, as indústrias têm que ser protegidas, tá? A gente tem que subsidiar, a gente tem que tarifar. Se tinha essa ideia. Basicamente, quem começou com a ideia de vantagens, só que não vantagens comparativas, mas vantagens absolutas, foi o próprio Adam Smith, tá? Então ele dizia que, ele era escocês, ele dizia, a Escócia pode tranquilamente produzir vinho, tá? Só que o que vai acontecer com esse vinho escocês? Ele vai ter que ser fabricado, ele vai ter que ser produzido em estufas. E eu vou ter que simular diversas outras técnicas para que eu consiga produzir esse vinho aqui. Então eu não tenho nenhuma vantagem em produzir esse vinho. Pelo contrário, eu vou produzir um vinho aqui, eu vou precisar de estufa, eu vou precisar de outros materiais, eu vou precisar simular todo um aparato que o meu clima não é favorável, que a minha geografia não é favorável. Então eu vou ter que tornar essa produção muito cara para acontecer. Eu consigo fazer vinho, mas será que vale a pena eu fazer? Essa era a ideia do Smith, tá? A Inglaterra exporta lã crua, a gente vai ter uma vantagem em produzir tecido. Os portugueses, eles vão ter uma vantagem em produzir o vinho, porque eles têm terras férteis, eles têm o clima ideal, eles têm o solo ideal. Então, a Inglaterra, ou melhor, a Grã-Bretanha vai ter uma vantagem comparativa em produzir tecido, uma vantagem absoluta em produzir tecido, enquanto os portugueses vão ter uma vantagem absoluta em produzir vinho, tá? Essa ideia de vantagem absoluta já existia em Smith. O que o Ricardo veio para dizer, cara? Antes de mais nada, o que motivou o Ricardo, tá? O preço da terra, ele tava muito alto, né, na Inglaterra, porque as Corn Laws, por exemplo, elas estavam criando incentivos para que se produzisse alimento dentro da Inglaterra. E o Ricardo, ele já tinha observado que a indústria alimentícia, ela não era tão capaz de gerar inovação, capaz de gerar tecnologia, quanto a indústria... as indústrias em geral, tá? Quanto os capitalistas em geral. Então, os produtores de terra, eles não geravam a mesma produtividade do que os industriais, tá? Do que os capitalistas com seus lucros, eles não geravam essa mesma produtividade. O Ricardo já tinha observado isso. E aí ele viu que esse incentivo, ele estava mascarando ali uma vantagem que os ingleses poderiam ter nessa área. Então ele dizia que era muito melhor que a Inglaterra abrisse mão de produzir o alimento e comprasse de outro com o recurso que ela teria vendendo seus tecidos. Então ele vai usar justamente o exemplo de Portugal, dos vinhos portugueses e dos tecidos ingleses. Então ele supõe que Portugal tem a vantagem comparativa em fazer vinho e que também tem a vantagem comparativa em fazer tecido. Ele supõe isso, tá? Só que o que ele diz? Que mesmo Portugal tendo a vantagem em fazer os dois em relação à Inglaterra, ela deveria priorizar o vinho. Por quê? Porque se focando na produção de vinho, ela poderia comprar os tecidos ingleses com o excedente que ela teria na produção do vinho. Então ela focar em vinho seria o ideal para essa economia, tá? Então ela poderia, focando nessa produção de vinho, ela poderia comprar os tecidos de outros lugares. Agora, se ela não focasse na produção de vinho, se ela dividisse sua atenção entre o vinho e os tecidos, aí não seria vantajoso para ela, porque ela não teria uma produção tão grande de vinho e a produção de tecidos também não seria tão boa, porque ela não tem tanta vantagem. Logo, ela produzindo somente vinho, no fim das contas ela teria mais vinho e mais tecido, porque a produção focada faria com que tivesse mais rendimentos, e com esses rendimentos ela compraria mais tecido do que se ela
produzisse ela mesmo o tecido, tá? É um pouco confuso, admito, tá? Não é tão simples de entender, mas essa é a vantagem comparativa que o Ricardo estava tentando explicar. Muita gente confunde. Quem fala em vantagem absoluta é o Smith, tá? O Ricardo fala em vantagem comparativa. Mesmo os portugueses, suponhamos que tivessem vantagem em fazer tecidos e vantagem em fazer vinhos, eles deveriam focar no vinho, porque é onde tá a maior vantagem comparativa deles, tá? Só que, cara, parece fazer sentido, né? No primeiro momento a gente olha essa teoria, pô, realmente, não, tem que fazer aquilo que tu tem uma vantagem, né? Não faz sentido tu produzir aquilo que não tem vantagem. Se a gente pensar como funciona a economia global hoje, a gente vai ver que o nível tecnológico ele é muito diferente nas diferentes atividades produtivas. Então, eu consigo, com a minha soja, comprar o chip que o taiwanês está produzindo, eu consigo pagar vendendo soja, eu consigo pagar alta tecnologia, iPhone, eu consigo pagar serviços sofisticados, eu consigo pagar o que há de mais complexo nas economias, vendendo o que eu tenho de mais simples. É basicamente a gente fazer uma comparação. Eu consigo lavar a louça e eu consigo fazer programação. Só que eu sou muito mais produtivo em lavar a louça. Fazer programação eu tô recém começando. Não vale a pena eu fazer programação. Eu tenho que... Olha esse Google maluco, cara. Não vale a pena eu fazer programação. Eu tenho que fazer... eu tenho que lavar a louça, porque eu sou mais produtivo aqui, né? Não vale a pena eu gastar um recurso pra aprender e me desenvolver enquanto programador. Não, eu tenho que lavar a louça. Faz sentido isso? Basicamente, quando a gente coloca nesses termos, fica claro que a teoria é absurda, né? Eu não vou conseguir pagar a programação com a minha lavagem de louça. Então, cara, tem uma metáfora fantástica sobre isso, que é basicamente o que a gente faz com os nossos filhos, tá? Então, tu tem um filho pequeno, e aí ele é muito bom em, vou usar o mesmo exemplo, em lavar a louça, tá? Porque uma família humilde, enfim, era ele que lavava a louça, e aí eu passei pra ele uma técnica que eu sei de lavar a louça. O guri é um fenômeno lavando louça, beleza? O que eu devo fazer? Eu devo colocar ele no mercado de trabalho fazendo isso, ou eu vou proteger ele, subsidiar uma educação pra ele, sabe? Não precisa trabalhar, bem, eu vou pagar pra te aprender programação, vou te pagar um curso, eu vou te custear enquanto isso, tu não precisa pagar nada aqui em casa, deixa que eu trabalho e pago até os teus 18, 20 anos, até tu conseguir entrar numa boa faculdade. O que os pais optam por fazer? Proteger o filho e subsidiar ele até ele crescer e ser competitivo, ou não, vai e te vira com a tua lavagem de louça aí e compete com os outros, porque é nisso que tu é bom. O que tu optaria pra fazer com teu filho, tá? Só que também tem um outro porém. Até quando eu vou sustentar esse guri? Daqui a pouco ele tá com 40 anos dentro de casa ainda, e aí ele não saiu pra procurar um emprego. Também não é bom isso. A mesma coisa acontece na indústria. Eu tenho que cuidar dela, subsidiar ela, deixar ela competitiva e aí colocar ela à prova no mercado. É isso que tem que fazer, eu não posso subsidiar ela pra sempre. Por isso que a política de campeões nacionais no Brasil não deu certo, porque não se criou os incentivos para essas indústrias, esses setores econômicos serem competitivos o suficiente para entrar num mercado global e dominar ele. Então eu tenho que proteger a minha indústria, como os coreanos fizeram com a Hyundai, por exemplo. Protegeram ela, subsidiaram, aliviaram, mas impuseram metas. Tem que crescer tecnologicamente, tem que inovar, tem que fazer, tem que dominar o mercado. E aí a Hyundai hoje consegue isso. Então a Coreia também é um exemplo de um país que saiu da pobreza ali, produzia guarda-chuva, né, peruca, as coisas mais simples, saiu para ser para indústria altamente complexa, né? Grandes marcas, Samsung, Hyundai e por aí vai. Então, essa metáfora eu acho muito interessante, tá? A gente vai encontrar ela no livro do Reiner, tá? Como os países ricos ficaram ricos e por que os países pobres continuam pobres. Eu tenho ele em Kindle aqui, não vou poder mostrar agora, vai demorar muito até eu pegar ele. Mas é um livro fantástico, recomendo a todos que leiam. E o Reiner, ele vai falar sobre essas atividades produtivas, tá? A diferença que existe nas atividades produtivas. Então, basicamente é o seguinte, cara. Existem atividades com... Primeiro vamos falar da concorrência. Existem atividades com concorrência perfeita. O que é isso? O que é uma concorrência perfeita? Commodity, não é?
eu consigo interferir no preço da soja com a minha produção? Consigo interferir? Não, esses preços são globais, tá? Ninguém consegue interferir no preço das commodities. É por isso que muita gente fala, pô, o Lula se beneficiou do boom das commodities, porque ninguém controla a commodity. A commodity ela é um produto com características semelhantes ao redor do mundo. A soja, o café, o petróleo. O petróleo é um caso à parte, tá? Porque o petróleo é um monopólio global. A produção do petróleo é dividida entre as 7 irmãs ali, que é um cartel, tá? De grandes empresas petrolíferas, e o resto tudo estatal, tá? Quando a gente vê assim, os noruegueses compraram aqui um campo de petróleo, é uma estatal norueguesa. Então a gente fala, vamos privatizar, mas é uma estatal que tá comprando, tá? Então o campo do petróleo é outra conversa, tá? Mas basicamente, cara, as commodities, elas têm o preço... ninguém pode determinar o preço delas, tá? Elas têm um preço que é variável no mercado global. Então a gente chama isso de concorrência perfeita. A indústria, diferente da commodity, ela apresenta uma concorrência imperfeita. Então é possível determinar os preços conforme eu tenho uma companhia muito grande, uma empresa muito influente, ela consegue determinar os preços daquele mercado, tá? Diferente das commodities, que são um preço global, tá? Então esse é o primeiro ponto, uma atividade com concorrência imperfeita. A gente não pode se enganar que a tendência das companhias, quando elas estão disputando no mercado global, é atingir o monopólio. Esse é o objetivo de uma empresa capitalista, tá? Ela quer sempre atingir esse monopólio sendo mais produtiva, tá? Ela vai entregando mais qualidade e diminuindo seus custos. É nisso que se traduz a produtividade, tá? Qualidade e menor custo. Então, basicamente, é muito mais vantajoso eu ter atividades com concorrência imperfeita, né? Quando eu tenho a concorrência perfeita, é outra história. Então, vamos dar uma olhadinha aqui numa coisa que eu já tinha falado aqui, que são os... Deixa eu pegar aqui, eu acho que é o 3. Aqui, ó. Olha aqui a Suécia, ó. Olha aqui a concorrência imperfeita, ó. Maquinário, concorrência imperfeita. Olha aqui carro, transporte, concorrência imperfeita, tá? Olha aqui, ó, química, olha aqui. Tudo isso concorrência imperfeita. Então, o mapa aqui de complexidade econômica da Suécia mostra que eles estão muito mais voltados para mercados com concorrência imperfeita do que concorrência perfeita. E o Brasil? Tá bom, deixa carregando aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ferro, minério de ferro, concorrência perfeita, commodity, né? Como é que eu vou influenciar o preço aqui? Não tem como. Soja, concorrência perfeita. Milho, concorrência perfeita. Café, açúcar cru, né? O alimento, ó, refeição de grãos de soja, suco de fruta, tudo isso daqui são mercados de concorrência perfeita. O Brasil está apostando nisso, enquanto os suecos estão apostando na concorrência imperfeita. Esse é o primeiro ponto que, deixa eu voltar aqui, que o Eric Heiner vai nos falar. Então, a gente tem que investir em setores de concorrência imperfeita. O outro ponto são os retornos, tá? Retornos crescentes e retornos decrescentes. Eu te pergunto, produzir soja numa terra, essa terra ela vai se tornar cada vez mais produtiva ou cada vez menos produtiva? Acho que a grande maioria das pessoas sabe que a tendência da terra é ser cada vez menos produtiva, né? Não o contrário. Assim como as terras na época do Ricardo, elas estavam ficando caras porque os ingleses tinham muita terra improdutiva, a ideia é que quando eu planto nela, a tendência é que elas produza cada vez menos, enquanto a indústria ela é capaz de oferecer retornos crescentes, tá? Então, exemplo básico, eu já falei de um campo de uma plantação de soja. Vamos pegar um exemplo de um software, tá? Windows. O software, acho que é o software mais vendido do mundo, da Microsoft. Quanto se gasta para fazer o Windows? Quanto se gastou para fazer aí o Windows 11 e o Windows 10? Vamos colocar na casa dos milhões, tá? Vamos supor aqui, sei lá, 300 milhões de dólares. Qual é a tendência ao longo do tempo? Beleza, o primeiro Windows gastou 300 milhões de dólares, os caras programaram, se gastaram meses ali em programação, em pesquisa, em desenvolvimento, beleza, fiz todo esse investimento. Agora, quanto custa o segundo Windows? O primeiro eu gastei 300 milhões. O segundo, quanto vai gastar? É só o preço de eu pegar esse e copiar para uma outra mídia, né? Hoje em dia nem é CD mais que se compra. Então, basicamente, o custo zero o segundo, né?
E o terceiro, também basicamente custo zero, porque se tu vende o software na internet, né, tu só passa aquele arquivo. Qual é o custo disso? Baixíssimo. Então, a tendência é que o retorno seja cada vez maior, porque eu vou diluir esses 300 milhões em cada unidade que eu produzi. Cada unidade do software que eu produzi, eu estou diluindo esse preço inicial que eu gastei. Então a tendência é o meu retorno ser crescente, diferente do campo de soja, que vai me entregar cada vez menos. Então, retornos crescentes são muito mais benéficos para a riqueza de um país do que retornos decrescentes, tá? Os países, os estados nacionais, antes do Smith, já tinham percebido isso. Isso daí já era senso comum. A história do desenvolvimento econômico é a história dos estados nacionais protegendo esse tipo de atividade, de retornos crescentes e de concorrência imperfeita. Essa é a história do desenvolvimento econômico, tá? Galera, no próximo vídeo eu pretendo trazer aqui detalhado como que era a Inglaterra pré-Adam Smith, tá? Por que chegou num ponto que o Adam Smith começou a defender que seria mais benéfico uma economia liberal, tá? O que já tinha acontecido antes disso? Esse é o tema do próximo vídeo, beleza? Se gostou, deixa o likezinho. Esse foi um vídeo um pouco mais, eu diria, um pouco mais complexo, assim. Talvez tenha até ficado mais longo, eu nem sei quanto tempo já deu. Nossa, quase 30 minutos. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o likezinho aí. Se quiser, considere se inscrever e valeu.